o Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia, imolado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que bom poder chegar até vocês, até sua casa, para juntos celebrarmos mais uma vez o mistério da nossa fé, a Eucaristia, ação de graças ao nosso Deus, sacrifício de Jesus que se renova ao longo da história. Toda missa é sacrifício, toda missa é ação de graças. Queremos rezar por cada um de vocês, vocês que aqui estão, em grupo pequeno, vocês que nos acompanham de casa, rezar por suas intenções, pedidos, também agradecimentos. Nós temos sempre, sim, motivos para agradecer. Queremos rezar por todas as famílias que perderam seus entes queridos, pelas almas dos falecidos deste dia, também aqueles que você coloca nas intenções, nos comentários desta missa. De modo especial, hoje nós rezamos pelos falecidos Maria Neuza Ferreira, 7º dia do falecimento, irmã da nossa querida Terezinha. Também pela Maria de Lourdes de Wolf, 3 anos de falecimento, esposa do seu Anton. Pelo José Pelegrino, 10 anos de falecimento hoje, tio do nosso diácono Tiago. Também todas as vítimas do coronavírus, todos os nossos familiares falecidos. Vamos rezar pelos enfermos, as pessoas que estão nos hospitais, que estão em suas casas, as vítimas do coronavírus que estão nos hospitais, também aqueles que vivem a angústia da espera por resultado de exame. Apresentar ao Senhor todos os enfermos. Davi, rezamos pela sua vida. Tudo nós colocamos no altar do Senhor. Meus irmãos e irmãs, em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, vamos abrir o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois eterno, sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo,
Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos nos céus. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. É Páscoa, glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos, irmãos e irmãs, com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. Era o número dos homens, chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles
e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tornou-se agora a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram. Tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. O Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e o nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos hoje com a igreja a sexta-feira da 8ª da Páscoa. Vivemos ainda a mesma alegria do domingo da ressurreição. Estamos com Jesus, fazendo a experiência de vivermos uma vida de ressuscitados. A luz do Cristo nos ilumina nos caminhos da vida. A luz do Cristo ressuscitado nos ilumina em meio às trevas deste mundo. Nós estamos nesta semana nos evangelhos ouvindo os relatos das aparições de Jesus ressuscitado. Jesus antes, como eu tenho dito esta semana, antes de voltar definitivamente para o Pai, na sua ascensão, ele foi aparecendo à comunidade dos discípulos para confirmar a fé dos discípulos. Incrédulos, medrosos, duvidosos, inseguros. Jesus precisou se apresentar algumas vezes e dizer: sou eu estou vivo. O evangelho de hoje, de São João, narra, na perspectiva de João, a 3ª aparição de Jesus aos discípulos. E ele é muito rico em significados, pela pescaria, pela forma como Jesus se coloca,
pelo diálogo com os discípulos, pela reação dos discípulos. No início do Evangelho, nós ouvimos que vários dos discípulos foram, a partir da ideia de Pedro, o líder, para uma pescaria à beira do mar de Tiberíades. A maioria dos discípulos, meus irmãos e irmãs, eram pescadores, a profissão mais comum naquele tempo para pessoas simples. Desiludidos, duvidosos, a tentação dos discípulos, sobretudo de Pedro, fora a de voltar. Jesus havia convidado Pedro, os discípulos, para serem pescadores de homens, para abandonarem as redes, os barcos, e viverem uma vida entregue na evangelização. Assim eles fizeram, nós sabemos, por 3 anos, o tempo que Jesus exerceu o seu ministério, a sua vida pública, até a sua morte e ressurreição. No contexto da morte do Senhor, a tentação dos discípulos, como às vezes é a nossa tentação, foi na desilusão: vamos voltar. Ele morreu, vamos voltar para as redes, vamos voltar para a barca. Pedro é que teve a ideia. Ele disse, os outros, ao invés de dizer, não, vamos confiar, vamos ficar aqui, vamos nos manter em oração, vamos fazer o que o Senhor pediu. Não, eles disseram, nós vamos juntos. Foram. Acontece, meus irmãos e irmãs, que como outrora, a pesca deles não foi uma pesca bem-sucedida. A pesca deles, de uma noite, foi uma pesca fracassada. Sim. Existem ilusões que nós temos, que os discípulos tiveram. Nós vamos voltar, nós vamos deixar a comunidade, nós vamos ter uma vida melhor. A vida sem Jesus, aparentemente, pode até ser que para alguns seja melhor, mas ela é sempre um fracasso. A vida sem Jesus está fadada ao fracasso. Eles não pescaram nada, e Jesus apareceu. E mais uma vez, o coração endurecido pelo medo, pelas dúvidas, por tantas situações de insegurança, fez com que de imediato eles não conhecessem o Senhor. João, o discípulo a quem o Senhor amava, o amor foi capaz de mais uma vez dizer, é o Senhor. E Pedro, com os discípulos, vão até o Senhor. Ele pede de comer. Que bonito estes evangelhos desta semana, mostrando que a ressurreição é inteira. Quando a gente fala de ressurreição, a gente não fala apenas de alma, de espírito. É a ressurreição do corpo, da carne, da alma e do espírito. Isso é ressurreição. E Jesus ressuscitou todo. Não tinha corpo lá no túmulo mais. E ele pediu de comer, para dizer, eu estou aqui. Eu quero continuar partilhando a vida com vocês. Eles não tinham o que oferecer. E mais uma vez Jesus orienta, joguem as redes do lado direito. O que aconteceu? A presença de Jesus fez com que a pesca fosse então bem sucedida. 153 peixes e a rede não se arrebentou. Quando eles vão para a margem, Jesus já acendeu, não a churrasqueira, mas o que ele tinha, colocou alguns peixes que ele já tinha, alguns pães, para preparar a mesa para os discípulos. Que bonito, meus irmãos e irmãs, a ação do ressuscitado que vai se antecipando.
aos discípulos, que vai se antecipando a nós. É claro que no contexto que nós vivemos, a tentação é do desânimo, a tentação é a da tristeza, todos nós vivemos este momento de tristeza, mas a presença do ressuscitado nos garante: é possível uma pesca boa, é possível os peixes, porque eu estou no meio de vocês, eu estou junto, eu ressuscitei, não parei na morte. A ressurreição, meus irmãos e irmãs, é a garantia de que uma nova vida é possível, de que um novo jeito de viver é possível, a partir da ressurreição do Senhor. Jesus mais uma vez lembra a ceia, toma os pães, reparte e distribui para os discípulos. Faz assim também com os peixes. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos o relato, um dos relatos das perseguições que os apóstolos sofreram. Se nós formos ler os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como foi difícil para os discípulos, para aqueles que foram fazendo e edificando a igreja de Jesus. Nós ouvíamos há 2 dias que Pedro e João, a partir do nome do Senhor, convidaram um paralítico, um homem coxo, a se levantar e andar. Porque eles faziam o bem, porque eles, em nome de Jesus, curavam as pessoas, davam de comer às pessoas, profetizavam, anunciavam que Jesus ressuscitou, eles eram perseguidos, presos, jogados na prisão pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos chefes, pelos anciãos, que os interrogavam: é em nome de quem que vocês realizam isso? E claro, cheios do Espírito Santo. Lembremos, os Atos dos Apóstolos se colocam depois do Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, eles diziam que faziam tudo aquilo em nome de Jesus, aquele que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Aquele, a pedra que os pedreiros rejeitaram, e que na ressurreição tornou-se a pedra mais importante, a pedra angular, como nós cantamos no Salmo. Eu penso, meus irmãos e irmãs, que mais do que nunca nós atualizamos esta primeira leitura, o Salmo, a partir do momento que nós vivemos. A igreja sempre encontrou dificuldades, porque sempre fez em nome do Senhor, que foi condenado, que foi crucificado, que foi rejeitado pelos seus. Não seria diferente num tempo de pandemia, em que a igreja é aquela que, dentre tantos outros, continua fazendo o bem, alimentando as pessoas espiritualmente e materialmente, porque nós sabemos que aquilo que deveria ser responsabilidade dos poderes públicos, nós fazemos, nós damos assistência por meio de tantas ações solidárias, e a igreja continua sendo perseguida. É claro que nós não seríamos contados entre os serviços mais importantes. É claro que vão continuar banalizando e relativizando a nossa fé. A pedra que já foi rejeitada, que é o Senhor, é este que nós anunciamos.
E para o mundo, anunciar Jesus não é importante, não vale a pena, não precisa, é desnecessário. É claro que nós continuamos chegando às casas por meio das transmissões, mas nós, comprometidos com a vida, sabemos que uma coisa é defender a vida, uma coisa é cuidar uns dos outros, aquilo que nós sempre fizemos, cumprindo protocolos rígidos nas nossas celebrações. Uma coisa é defender, cuidar da vida, outra coisa é sermos agredidos na nossa fé. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Em alguns estados, shopping e cinema já pode a partir de hoje. No nosso estado, futebol pode. Campeonato Paulista volta. Mas as missas não podem. E o termo é: estão proibidas. Que à luz da palavra de Deus, nós saibamos viver este momento. Nós saibamos enfrentar com sabedoria. Claro, sabedoria, discernimento, pedindo a Deus força, coragem, para enfrentarmos estas e outras tantas perseguições que virão, porque elas sempre existiram, porque a igreja é a igreja de Jesus, e Jesus, para estes, não é interessante, a não ser que chegue a eleição e que eles precisem ir aos templos para pedir votos. E aí nós temos que nos lembrar de todos estes que maltrataram a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolhendo a palavra de Deus, a nossa vida com o ofertório, nós colocamos no altar cantando. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime diálogo, simbolizado em nossas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja,
perseguida, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Maria Neuza Ferreira, 7º dia. Maria de Lourdes de Wolf, José Pelegrino, todas as vítimas do coronavírus e da indiferença das autoridades, e todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. o corpo de Cristo. Amém. Antes da morte e
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repartimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara para a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando amanhecer O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Mais uma vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Pai Celeste, guardai no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, gozemos também de sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quero avisar e também lembrar, não é, já que nós já divulgamos, que no próximo domingo, segundo domingo da Páscoa, a nossa missa com a transmissão será às 9h30, como é habitual aqui na nossa comunidade matriz. No domingo também, às 3h da tarde, às 15 horas, a hora que nós chamamos a Hora da Misericórdia, nós temos também uma programação da paróquia e da comunidade Ide Anunciai, pregação, palestra, adoração e bênção do Santíssimo, por este dia tão importante, o Domingo da Misericórdia. Então, duas programações próximas,
No domingo, às 9h30 da manhã, a Santa Missa, e à tarde, às 15h, uma tarde da misericórdia. Transmitido, claro, pelo nosso Facebook. As comunidades estarão abertas no final de semana, nos horários habituais das missas, para a oração individual, sem aglomeração. É considerada a aglomeração um ambiente fechado, pequeno, com mais de 10 pessoas. Então, o cuidado que nós teremos que ter também nestes momentos de oração individual nas comunidades. Na próxima terça-feira, pelo Facebook, vocês poderão acompanhar as 7 alegrias de Nossa Senhora. Nós celebramos na Semana Santa as 7 dores da Virgem Maria e agora na Páscoa as 7 alegrias de Nossa Senhora, diretamente da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Vamos meditar com a Virgem de Fátima as 7 alegrias neste tempo da Páscoa. Depois, para a semana que vem, a programação. No domingo, nós vamos informando. Lembro que a Secretaria Paroquial está aberta. Para os casos de urgência, eu tenho ido, essa semana eu fui. Semana que vem, para a unção dos enfermos, os casos necessários, né? No hospital, às vezes é mais difícil, dependendo de onde a pessoa está, porque nós estamos também, por precaução, claro, mas também impossibilitados de alguns hospitais fazer a assistência religiosa neste tempo de pandemia. Então, nós tenhamos bom senso, nós sabemos aquilo que é necessário, no momento necessário, e nós procuramos, neste tempo de pandemia, aquilo que é necessário, né? Também as confissões por agendamento, recebimento de doações, de alimentos, de dízimo nas comunidades, no plantão do dízimo e também na secretaria da nossa paróquia. Deus abençoe você que nos acompanhou ao longo desta semana, na 8ª da Páscoa. Bendito seja Deus, porque mesmo de modo virtual, nós sempre nos aproximamos e vamos aguardando as próximas orientações. Eu tenho dito que hoje em dia é dia por dia que a gente tem que viver. Primeiro tem que sobreviver um dia, né? A gente sobrevive, depois vai planejando o dia, a semana. Não dá para a gente ter certeza de muita coisa, tá bom? A você que perdeu o seu ente querido, muita força, muita luz do Cristo ressuscitado. Terezinha, Deus abençoe, a sua família também, a sua mãe, nesse tempo, não é, de luto pelo falecimento da sua irmã. Existem decisões que a gente tem que tomar e que são importantes, né? Pode ter certeza que a sua decisão de acolher a sua irmã no momento difícil, de cuidar dela, foi a melhor decisão, mesmo que te afastou da comunidade, que te deixou um pouquinho mais presa lá na sua casa, né? Mas com certeza a paz que o ressuscitado vai te dar, sobretudo daqui para frente, de ter feito a coisa certa por quem precisava. É a paz que vai te sustentar. E continue fazendo com a sua mãe. Pode ter certeza que força não vai te faltar. Toninho também, né? Que carrega junto a cruz de cada dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas
mãos do meu Jesus que vivo está.